Olá, muito boa tarde. As 114 famílias do bairro Olaria, em Cachoeirinha, estão na expectativa de serem removidas para uma área não alagável. Elas voltaram no último final de semana para a região, na beira do rio Gravataí, afetada pela cheia do mês passado, e temem um novo período de chuvas previsto para setembro. Janete não esconde a ansiedade. Agora, ultimamente, vai ser isso aí, todo ano vai entrar. Aí eu não quero mais sofrer com meus filhos, né? Eu quero ir para lá. Ela e os 11 filhos querem deixar para trás o sofrimento de anos de cheias. Sempre que acontece, o cenário que emerge das águas é o mesmo: destruição e lixo. Na última enchente, em julho, muitas casas foram completamente invadidas pelo rio Gravataí. A retirada das famílias se tornou prioridade para o poder público, que tem realizado reuniões semanais com a Associação de Moradores do Bairro. A área destinada já conta com inúmeras casas. Que falta para vocês poderem ir viver no loteamento? O resto do material para terminar as obras, o poste da luz, que a RGE se dispôs a liberar para nós, e a Corsã instalar a água. Aí é só encostar os caminhões e começar a carregar o pessoal. Com a próxima cheia prevista para setembro, a associação tem feito pressão para que as famílias sejam removidas o quanto antes. Para este aposentado, que mora há 3 anos no bairro, a pressa para resolver o problema se tornou uma necessidade dos moradores. Dá mais. A gente perde muito, vocês sabem? Para ganhar custa, para perder é fácil. A prefeitura prefere não se manifestar sobre o assunto em função da segurança das famílias, já que no passado o loteamento Chico Mendes, onde elas serão reassentadas, foi invadido e teve parte das casas depredadas. O governo do estado decide se esta tarde, se a medida judicial contra o bloqueio das contas do estado pela União será encaminhada nesta sexta-feira. No contexto da crise financeira, a Assembleia vota no mês que vem iniciativas para combater o déficit do Tesouro Gaúcho. No total, são 20 projetos de lei e 17 deles devem ser votados em regime de urgência. Eles estando 30 dias aqui na casa, no 31º eles começam a trancar pauta. Então, do seu recebimento no dia 7 de agosto, dia 8 de setembro, eles estão completando os 30 dias e a partir do dia 9 eles começam a trancar a pauta. Como o dia 9 cai numa quarta-feira, nós então os publicamos todos na situação ordem do dia para que eles sejam estarem em condições de serem apreciados em plenário a partir do dia 15 de setembro. Para fazer o ajuste fiscal, o governo apresentou diversas propostas. Na primeira fase, foram medidas como a redução de gastos com diminuição de secretarias e CCs. Na segunda etapa, entre as propostas estavam mudanças na Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual, revisão de benefícios e criação do Programa de Análise das Organizações Públicas. Entre as propostas na fase 3 estão medidas que determinam a instituição de regime de previdência complementar e a extinção de 3 fundações. Para a oposição, as medidas não atendem às necessidades imediatas do Estado. Muitas medidas encaminhadas pelo governador, elas não fazem frente à situação imediata em que nós estamos vivendo aqui no Estado. E elas também não resolvem a médio prazo. O governador não atacou as questões, no nosso entendimento, mais importantes. Nós precisamos dar tranquilidade aos servidores públicos do Rio Grande do Sul. A bancada do PP, aliada da base do governo, acredita que os projetos trarão resultados. São um conjunto de medidas para começar a mexer na estrutura do Estado, que precisa ser mexida. Então, nosso partido entende que sim, que no geral são projetos que vão repercutir positivamente para o Estado do Rio Grande do Sul no médio e no longo prazo. Na quarta fase do ajuste fiscal, está previsto um projeto de aumento do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS. Eu acho que essa discussão tem que ser posta na mesa de todos os gaúchos e também no Parlamento do Rio Grande do Sul. O que é preciso é discutir uma carga tributária compatível com as necessidades da população. De que vale você ter uma carga tributária de 30 e poucos pontos percentuais e não ter saúde, não ter segurança e não ter educação? Porque aí só tem segurança, educação e saúde os que não dependem do aparelho de Estado, os privilegiados. Estes podem combater o aumento de imposto. É possível que um rico sem consciência social diga que o aumento de imposto é desnecessário, porque ele tem plano privado de saúde.
Ele bota os seus filhos em escola particular. Agora, aquele da classe média para baixo socialmente, este precisa que o SUS funcione, que a segurança esteja nas ruas e que a educação pública tenha a mesma qualidade da educação privada. Este é beneficiário do imposto e este é a grande maioria da população. O assunto agora é saúde. Hoje é o último dia da campanha de vacinação contra a meningite tipo C em Gravataí. Crianças e jovens até 20 anos podem receber a dose da vacina nas unidades básicas de saúde de 2 bairros do município. 8.000 doses estão disponíveis nos postos dos bairros Morada do Vale 1 e 2. Até agora já foram imunizadas 12.000 pessoas. O município está vacinando porque é vizinho à Cachoeirinha, onde houve um surto da doença, inclusive com mortes por meningite. As vacinas que sobrarem vão retornar para o Ministério da Saúde. Sábado é o dia de vacinação contra a poliomielite, a paralisia infantil. No município de Montenegro, os pais terão que levar os filhos aos postos de saúde e não a qualquer local de grande circulação de pessoas. A reportagem da TV Cultura do Vale. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite inicia neste sábado, dia 15, e vai até o dia 31 de agosto. A doença, também conhecida como paralisia infantil, é provocada por um vírus que afeta o sistema nervoso e pode levar à paralisia irreversível dos membros. Bebês com idade a partir dos 6 meses até crianças com 5 anos incompletos devem tomar as gotinhas nos postos de saúde. O Brasil ele está sendo reconhecido mundialmente por manter a cobertura vacinal acima de 95%. Então, no Brasil a gente não tem casos desde 1989. Devido à grande mobilização em função da vacina, né? Então, a melhor precaução é a vacina. Poliomielite ainda pode ser encontrada em países da África e da Ásia. Em 2013 e 2014, 10 países registraram casos da doença de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Neste ano, em Montenegro, não vão acontecer as vacinações volantes que aconteciam nos supermercados e nos bairros do interior. Essa medida foi tomada para que os pais venham até os postos para atualizar as carteirinhas de vacinação. Paralelo com a campanha do Zé Gotinha, acontece a multivacinação, onde todas as vacinas atrasadas vão ser dadas. Vamos continuar falando dessa campanha nacional de multivacinação, vacinação também contra a poliomielite. Amanhã, então, será o dia D para essa vacinação. Estamos recebendo aqui no estúdio a chefe do Núcleo de Imunizações da Secretaria de Saúde de Porto Alegre, Patrícia Wiederkehr. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde. Bom, vamos salientar a importância dos pais levarem as crianças a tomarem essas vacinas. Então, como já foi relatado, amanhã é um dia de mobilização. Paralisia infantil ainda existe no mundo e sempre há o perigo da reintrodução do poliovírus. Então, amanhã, crianças menores de 5 anos, com a sua caderneta de vacinação, que é o documento que vai ser exigido. Essa carteira tem que levar. Toda criança tem que levar. Por quê? Porque nós vamos olhar e vamos ver quais são as vacinas. Ela vai receber a vacina da campanha contra a paralisia infantil e também vai ser avaliado qual vacina que ainda está em falta. Lembrando que o esquema completo de vacinação das crianças, por exemplo, para algumas vacinas, como a pentavalente, são 3 doses. Se uma criança tem apenas uma dose, ela não está protegida. Então, a gente vai avaliar exatamente isso. Se o calendário de vacinação da criança menor de 5 anos, ele está completo. O calendário básico, né, de vacinação. Básico de vacinação do Programa Nacional de Imunizações. Bom, o Estado do Rio Grande do Sul pretende vacinar em torno de 95%, isso dá 600 mil crianças, a expectativa do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre? Porto Alegre, 76 mil crianças. 76 mil então, crianças. em todo o país, a meta mínima de cobertura é 95% que a gente trabalha. Então, a gente espera realmente que os pais amanhã, num dia de mobilização das 8 às 5, levem com a caderneta as crianças para receber tanto a dose da paralisia quanto avaliar a sua caderneta. Quantos postos estarão abertos aqui em Porto Alegre? São mais de 140 unidades de saúde. Pelo 156 Fala Porto Alegre, qualquer pessoa pode, olhando a lista, ligar, vai ter ali a orientação de qual unidade estará aberta. E existe, por exemplo, a questão da alergia? Existe alguma orientação em relação à alergia? Para cada vacina, sempre avaliado antes da criança receber, se conversa com os pais se há alguma contraindicação. Né? Então, isso é feito para todas as vacinas. Cada vacina tem uma composição. Então, a gente sempre faz essa triagem, que a gente chama, né, para saber. Mas a gotinha é muito
muito tranquila. Então, crianças de 6 meses a menor de 5 anos, elas vão receber as 2 gotas. Mesmo criança que tenha tosse ou gripe também deve ser... A gente não dá quando está com febre. Porque, às vezes, o que acontece? A criança com uma febre alta, se ela tiver qualquer complicação, a pessoa sempre acha que foi da vacina. Então, a gente sempre espera, como é de 15 a 31, espera passar essa fase aguda e faz a vacinação. Tá certo. Nós estamos com a Patrícia Wiederkehr, coordenadora, chefe do Núcleo de Imunizações da Secretaria de Saúde de Porto Alegre. Patrícia, obrigado, hein? Nós que agradecemos. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. A manhã desta sexta-feira registrou alta nebulosidade em Porto Alegre. Os termômetros marcaram 19 graus. O sol pode aparecer em curtos períodos da tarde, quando a temperatura chega aos 31 graus. Em Guaíba, faz menos calor. A máxima chega a 30 graus. E no litoral, muitas nuvens, mas a exemplo da região metropolitana, não chove. Os termômetros não passam dos 24 graus em Tramandaí. Uma campanha para movimentar o comércio da região do Vale do Taquari. É o Liquida Lajeado, que promete descontos e prazos especiais de pagamento. A reportagem da TV Univates, parceira da TV. 140 lojas da cidade vão participar da campanha promovida pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Lajeado. Oportunidade para vender peças de inverno com preços especiais. É para os lojistas, estabelecimentos conseguir tirar o estoque que ficou em relação ao inverno. Ou seja, fazer um fluxo de caixa, desovar as mercadorias que ficaram, para fazer um fluxo de caixa para conseguir botar coisas novas de verão agora para a próxima estação. Mas os descontos não são apenas para roupas de frio. Nessa loja, a promoção segue em todo o mostruário. Os preços são muito bons, então eu acredito que o pessoal... Tá calor, tá, mas acho que o pessoal já vai se antecipar para o inverno do ano que vem, porque os descontos são muito bons mesmo e vale a pena. Então tu compra para o verão, para aproveitar agora, e compra para o inverno do ano que vem também, se não vier mais frio, a gente não sabe, né? Porque a gente já começou, a gente antecipou a liquidação de inverno já, então a gente agora pegou o gancho do Liquida Lajeado também para continuar. Para nós, as vendas estão muito boas em virtude dos descontos que a gente tem. O movimento esperado para os 3 dias de promoções é positivo. Meta de superar as vendas durante o mesmo período no ano passado. Esse mês a gente tem expectativa de crescer de 5% a 10% e temos agora a oportunidade de participar do Liquida Lajeado, que com certeza vai alavancar um pouco mais as vendas ainda. Em tempos de crise financeira, é preciso ter cuidado, comprar apenas o que for necessário ou realmente vale a pena. Vale a pena comprar roupa, calçados, produtos durante a promoção? Vale a pena. Às vezes é bom, mas às vezes não. Às vezes coloca em cima e tu paga mais. Eu geralmente quando eu compro à vista. E na promoção é válida. Claro, com certeza. Com o comércio, assim, eu acho que os preços estão muito altos. E com esses descontos, todo mundo vai às compras aí. Em Porto Alegre, um projeto de lei quer punir estabelecimentos que proibirem ou criarem algum tipo de obstáculo à amamentação. O Ministério da Saúde recomenda que os bebês sejam alimentados exclusivamente com leite materno até os 6 meses de vida. Só que fora de casa, muitas mães ainda passam por situações constrangedoras para alimentar os filhos. Nicole é mãe de Rudar, de 11 meses, e não deixa de amamentar o menino quando frequenta locais públicos, mas diz que percebe no olhar de muitos o preconceito velado. Já recebi alguns olhares, assim, nunca falaram nada diretamente, mas alguns olhares de constrangimento. Quando tá dando uma olhada, mas assim, que tu vê que não é... Muitas pessoas olham com carinho, mas algumas olham meio... com preconceito, eu acho. O constrangimento que muitas mulheres enfrentam para alimentar os bebês fora de casa virou tema dessa mostra fotográfica que fica em exposição até o dia 28 de agosto na Câmara de Vereadores da capital. A mostra retrata 15 mães amamentando seus filhos em locais públicos de Porto Alegre. O objetivo é conscientizar sobre a importância do aleitamento materno, independentemente do local onde ele aconteça. A amamentação tem que ser tratada com naturalidade e tem que ser vista como um ato de amor e não como um tabu.
Para garantir esse direito, um projeto de lei que tramita no Legislativo Municipal prevê multa de R$ 495 para o estabelecimento que proibir ou constranger a amamentação em público. Em caso de reincidência, o valor sobe para R$ 825. A expectativa é de que a proposta seja votada até o fim do ano. Nós estamos nos espelhando numa lei de São Paulo, que foi aprovada lá neste ano. E aí, pesquisando, nós verificamos que em São Paulo, em 2013, houve um caso no SESC, de uma mãe que foi proibida de amamentar. Aqui no Rio Grande do Sul mesmo, nos shoppings de Caxias do Sul, as mães eram orientadas a amamentarem nos fraldários, né? O bebê tá com fome, tu vai dar uma mamar. Como tu tá com fome, tu vai botar, por exemplo, um pano para cobrir enquanto tu tá almoçando. Tem pessoas que querem que a mãe cubra o peito, cubra o rostinho do nenê. Mas não é assim que funciona, né? Então, por que não pode amamentar em público? Amanhã, 15 de agosto, é comemorado o Dia da Gestante. Por isso, vamos conversar com uma profissional ligada às futuras mamães. Figura imprescindível aí para muitas grávidas, a doula. Fábio Panassol, doula. Boa tarde. Boa tarde. O que é doula? Qual o significado da palavra? Doula é uma palavra que vem de um grego antigo que significa aquela mulher que serve. Mas o que a gente traz para uma leitura nos dias de hoje, moderna? Doula é aquela que serve uma mulher durante o trabalho de parto. Esse período pode se estender até antes, num pré-natal, com uma doula, durante o parto e até mesmo depois, prestando um atendimento de cunho afetivo, emocional e físico também, para ajudar nesse processo que antecede, que é durante o parto e pós-parto. E como é que funciona, como é a formação dessa profissional? Nós, doulas, temos uma formação específica. Por exemplo, no meu caso, eu sou formada pelo um curso de capacitação pela Associação Nacional de Doulas. E hoje, cada vez mais, são movimentos por todo o Brasil que se expande em cursos, mas precisa essa formação específica para poder atender nesse período. Bom, e qual é a vantagem para a mãe ter uma acompanhante? Vantagens. O que se observou, e inclusive a Organização Mundial de Saúde até prega a presença de uma doula, porque ela diminui a ansiedade da mãe. Digamos assim, é muito comum num parto a mulher entrar num círculo vicioso de medo, tensão e dor. Com a presença de uma doula, que é uma profissional treinada para ajudar fisicamente e emocionalmente nesse momento do parto, se observou que as mulheres, elas sentem menos ansiedade, elas podem até, pode parecer estranho o que eu vou dizer, mas até curtir o seu parto, saindo desse ciclo do medo, tensão e dor, vivendo com alegria, não entrando na dor, na contração, como algo negativo, mas positivo, porque é isso que vai trazer o seu bebê. É isso que aproxima essa mulher do nascimento. É vida, é a chegada do novo ser. Sim. Então, a doula, ela sabe como amenizar, mostrar posturas, respiração, como trazer conforto, medidas de conforto não farmacológicas para o alívio da dor e diminuir a ansiedade e a tensão. E a doula conversa com o obstetra também? A doula só pode estar presente se houver um consentimento, ela é como uma parte integrante dessa equipe, embora não faça nada de procedimentos médicos, mas precisa sim trabalhar com autorização e com a, digamos assim, conivência do obstetra. Como eu falei, a doula não interfere, ela não palpita, não faz procedimentos médicos. Há um ganho para todos nós, porque é em prol daquela mulher que vai dar luz. E no momento que ela se sente mais confortável, mais animada emocionalmente para esse parto, é um parto que tende a ser mais rápido, tem menos depressão pós-parto. Nós vimos antes a reportagem da amamentação. Amamenta melhor. Porque essa experiência do parto, ela é muito empoderadora. Ou, ao contrário, ela pode fazer com que a mulher se sinta não tendo realizado o parto de acordo com como ela queria, ou em níveis de medo, de angústia, passar por essa experiência muito negativamente. Então, percebe-se que a doula também auxilia a mãe logo depois ao parto e também auxiliando a mãe e o bebê, no caso. Auxiliando mãe e bebê. Por quê? Por uma experiência positiva. Nesse momento que é tão importante da mulher e feminino, auxilia, mas quem
vai passar por esse processo é a mulher. E é muito importante que não exclui a presença do pai também. Sim. Pelo contrário, hoje a gente estimula essa palavra, que é muito importante. O que é empoderar? Deixar com esse pai mais consciente também, Sim. junto com a sua mulher, desse processo do parto e no pós-parto. Com certeza. Fábio Panassol, doula, muito obrigado por trazer esses esclarecimentos. Obrigado pela entrevista, pela gentileza de estar conosco aqui no Canal Aberto. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde. A tarde de sexta-feira promete ser de calor no centro do estado. Apesar das nuvens e dos poucos períodos de sol, a máxima pode chegar a 28 graus em Santa Cruz do Sul. Em Santa Maria, muita nebulosidade e a tendência é de que o sol não apareça, faz 27 graus. E no sul, tempo parcialmente nublado, mas sem previsão de chuvas. A máxima fica na casa dos 27 graus em Cachoeira do Sul. Veja daqui a pouco, o Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio recebe os últimos preparativos para o início da Expo Inter em 29 de agosto. Em instantes. O tempo segue chuvoso na fronteira oeste do estado. Uruguaiana amanheceu com chuva e termômetros na casa dos 13 graus. À tarde promete mais chuva, com a máxima chegando a 20 graus. Em São Borja, não chove e o sol pode aparecer em meio às nuvens. Faz 26 graus. E em Alegrete, céu encoberto e sensação térmica de frio. A máxima não passa dos 20 graus. É há pouco mais de 2 semanas do início da Expo Inter, o Parque de Exposições Assis Brasil faz os últimos preparativos para a maior feira de agronegócio da América Latina. O evento é também uma oportunidade para quem procura um lugar no mercado de trabalho. Mais de 1.100 vagas temporárias serão preenchidas até o início da feira, no próximo dia 29. 8 meses depois de um vendaval que quase colocou em risco a realização da feira, os bons tempos voltaram. O pavilhão dos cavalos crioulos, destruído numa tempestade em dezembro passado, foi todo reformado, assim como as cercas de madeira onde desfilam os animais. As obras custaram R$1,5 milhão e foram pagas pelas entidades que participam do evento. A expectativa é que a Expo Inter deste ano movimente cerca de R$2 bilhões e 700 milhões, mais ou menos o mesmo volume de vendas do ano passado. Mas, se não há diferença nos números, no Parque de Exposições Assis Brasil, tem novidades. A principal delas é o Plano de Proteção e Combate a Incêndio para todas as áreas públicas do parque, elaborado pela primeira vez para cumprir as exigências da chamada Lei Kiss. Para conseguir o documento provisório, que deve ser liberado em 1 semana pelos bombeiros, foi preciso aumentar a altura de mais de 200 caixas elétricas. A permissão definitiva deve sair até o fim do ano, mas ainda depende de adequações nas fontes de gás. Tínhamos aqui estandes e tínhamos proprietários de estabelecimentos que tinham sua ligação de gás dentro do próprio local. E agora a exigência do PPCI, tu tem que ter uma central de gás, se tu tiver mais que um, ou tu tens que ter o bujão de gás fora de qualquer cobertura. Então eles vão ter que se adequar a isso. O dique, construído no ano passado nos fundos do parque, vai ser aumentado para tentar conter inundações.
O secretário de Agricultura do Estado afirmou que a comercialização dos estandes já atingiu os valores do ano passado e que a Expo Inter 2015 pode ser destaque pela troca de conhecimentos. O esforço que está sendo feito pela equipe da secretaria, a subsecretaria do Parque, liderada pelo subsecretário Bandoca, e todas as entidades que participam da feira, é exatamente para que possamos ter o maior volume de negócios possível, o maior número de pessoas participando da Expo Inter, né, em que pese não somente são os negócios que acontecem aqui, mas nós temos muitos eventos, palestras, seminários, debates que acontecem durante a Expo Inter e que também deixam um valor muito importante no sentido do avanço, do crescimento, do desenvolvimento da nossa agricultura e da pecuária aqui do estado. Para entrar no parque este ano, todos os equinos deverão apresentar o exame negativo para o mormo, doença bacteriana que causa a morte dos animais e de seres humanos. O estado perdeu a condição de livre do mormo sem vacinação por causa de um caso confirmado da doença em junho, no município de Rolante. O acampamento Farroupilha começa a tomar forma no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, em Porto Alegre. A partir de 7 de setembro, 365 entidades tradicionalistas apresentam o folclore, a gastronomia e os costumes do gaúcho no campo. Música tradicionalista para ajudar no trabalho pesado. A montagem dos galpões do Parque da Harmonia, onde vai acontecer a edição número 28 do acampamento Farroupilha, exige equilíbrio e força. Mas aqui não há reclamação pelo esforço em erguer as estruturas que vão abrigar a cultura do gaúcho. É uma grande comemoração, né? Esperamos todo ano por isso, pelo 20 de setembro, para poder a união dos amigos aí. Segundo a organização da Festa Farroupilha, além da montagem dos tablados e dos galpões que vão abrigar a parte administrativa da feira e a dos patrocinadores, a rede elétrica está sendo construída. Na semana que vem começa a infraestrutura hidráulica. E assim como no campo, aqui o trabalho começa cedo. Claro que nem tão cedo. A gente chega aqui 7 horas da manhã e fica até as 8 horas da noite. E a partir de hoje nós vamos tocar de noite também, que é para terminar mais rápido, né? Tem que entregar até o dia 20. O telhado de palha Santa Fé, presente em vários galpões, tem que ser bem amarrado para proteger da chuva, tão tradicional quanto o evento no mês de setembro. Um trabalho especializado que exige qualificação. E quem tem, aproveita para fazer caixa. É a fase de ganhar um pouquinho melhor. E depois de construída a área principal, chega o tempo de cuidar da própria querência. Dia 22 a gente monta o nosso piquete. Termina aqui e começa os piquetes a partir do dia 22. Aí que começa a festa. Aí começa a festa. Uma festa com 40 piquetes, centros e departamentos de tradições gaúchas. Todos programados para apresentar o Rio Grande campeiro e cultural. Todo dia, em média, 44 veículos são roubados no Rio Grande do Sul. Há 5 anos eram 29 ocorrências por dia. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Num balanço divulgado pelo órgão esta semana, mostra que o roubo de carros aumentou muito no primeiro semestre do ano. Somente em Porto Alegre foram roubados 4.000 veículos nos primeiros 6 meses de 2015. A população diz que esse tipo de crime já virou rotina. Todos os dias tem. Cedo, 4 horas da tarde, 2h30 da tarde, não é nem de noite. Realmente não tem horário. No primeiro semestre deste ano, o roubo de veículos teve aumento de 17% em relação ao mesmo período do ano passado. Aqui na Delegacia de Roubo de Veículos, o pátio está repleto de carros que foram roubados. O aumento no número de roubos é superior ao de furtos por causa da nova tecnologia dos veículos. Obrigatoriamente tem que ter a chave do veículo para conseguir levar o veículo, então tem que pegar a vítima, né, no momento que ela está saindo do veículo ou chegando no veículo e aí subtrair, pegar a chave e conseguir levar o veículo. Para não passar pela experiência de ter o carro levado, é fundamental tomar alguns cuidados. O importante é que as pessoas, ao chegar no local, cheguem e não fiquem muito tempo dentro do veículo, saiam rapidamente e observe se tem uma movimentação estranha. Se verificar, dá mais uma volta, dá mais uma circulada e depois para no seu local. Nunca reagir também, isso é muito importante.
De acordo com o delegado, a clonagem e os desmanches irregulares servem de incentivo ao crime. Por isso, a regulamentação desta atividade é importante. Uma lei federal estabeleceu o prazo até o dia 20 deste mês para o credenciamento de todas as empresas de desmonte. Estudantes do Instituto São Francisco fizeram esta manhã um manifesto contra a violência. Há 2 meses, um aluno da escola, que fica no bairro Rubem Berta, aqui em Porto Alegre, foi vítima de assalto, junto com um amigo que foi morto. Ele está em uma cadeira de rodas. A segunda delegacia de polícia de Alvorada investiga o crime, mas a comunidade escolar pede uma ação maior do poder público e vai entregar o texto lido hoje para o Ministério Público, a Secretaria de Segurança do Estado e o Comando da Brigada Militar. O manifesto foi uma construção coletiva dos alunos do Instituto São Francisco na Semana do Estudante. O texto faz duras críticas e cobra do poder público ações na área da segurança. Queremos, merecemos e exigimos dias melhores. O Instituto São Francisco é a escola de Henrique Santos. Há 2 meses, o jovem de 15 anos foi baleado durante um assalto que matou seu amigo Gabriel. Henrique teve lesões na coluna e, por enquanto, está em cadeira de rodas. Estou muito indignado com o que está acontecendo com a sociedade atualmente, porque eu não pode ir mais na padaria sozinho, que tu não sabe se volta para casa. A gente só pede que haja justiça realmente e que façam mesmo por merecer isso, né? Que acho que o que aconteceu com meu filho, o que aconteceu com o amigo dele, é inacreditável. Graças a Deus meu filho está bem, mas eu fico com 2 sentimentos, né? Eu fico feliz pelo meu filho, mas fico ao mesmo tempo completamente arrasado com a morte de um amigo de infância dele e os pais, que são os amigos da gente há muitos anos, né? Os estudantes do Instituto ainda estão impactados com a proximidade da violência. Os sentimentos de medo, tristeza e revolta se misturam. Juliana é colega de aula e amiga de Henrique e também convivia com Gabriel, o jovem morto no assalto. É difícil, porque qualquer hora a gente não sabe a hora que pode acontecer alguma coisa, né? Os pais e a irmã de Gabriel também participaram da manifestação. Preciso investir em segurança. Preciso investir em segurança. Para que não aconteça com outras mães, para que não tenham a dor que eu estou tendo agora. Uma doença que causa muito sofrimento, discriminação e que muitos portadores, por desconhecimento, ainda não a identificaram. Estamos falando da síndrome dos tiques nervosos ou síndrome de Tourette. Estudo recente revela que 1% da população mundial é portadora da síndrome de Tourette. Mas estima que o índice pode chegar a 3% porque muitos portadores da doença não têm o diagnóstico. O primeiro registro de paciente com tiques e sintomas típicos da síndrome foi registrado em 1825 pelo médico francês Jean-Martin Charcot. Somente em 1884, o também francês, médico e estudioso Guy de la Tourette descreveu em 8 pacientes os mesmos sintomas da síndrome, que ele denominou na época de doença dos tiques convulsivos. Em homenagem a ele, a doença foi batizada de síndrome de Tourette. A doutora Ana Uni é psiquiatra com atuação especial em síndrome de Tourette. Ela explica que a doença pode se manifestar entre os 2 e os 15 anos de idade, sendo mais comum aos 7 anos. 20% das crianças podem ter tiques sem que isso seja um problema. Quando esses tiques permanecem ou são muito graves e acabam interferindo na rotina, eles recebem um diagnóstico de transtorno de tique, que no caso de ser tique motor e vocal, recebe o nome de síndrome de Tourette. O jornalista começou o tratamento para controle dos tiques aos 35 anos de idade, logo ao ter o diagnóstico. Mas ele já manifestava os tiques desde os 8 anos. Além de rirem muito e me apontarem no pátio do colégio, as crianças me imitavam, debochavam de mim, me ironizavam, me apontavam no pátio. Eram poucos os amigos que concordavam em conviver comigo, porque sabiam que eles também iam ser apontados, os amigos do maluco, os amigos do tique-tique. A doutora Ana explica que 1/3 dos portadores tem cura espontânea quando atinge a idade adulta. E a boa notícia é que há tratamento para os demais. Tem uma série de medicamentos que são utilizados e podem ter um benefício muito bom, de 60% a 80%, 90% de melhora. O ideal é que a pessoa consulte um médico que entenda do assunto para poder ver, no caso dele, qual é a melhor opção.
A incrível conexão cérebro-intestino abre perspectivas para se entender o papel da flora intestinal no surgimento de males que podem trazer prejuízos à saúde e ao bom humor. Estamos aqui com o Dalmo Moraes, psicanalista. Boa tarde, Dalmo. Boa tarde, Marcelo. Bom, como é que se dá essa comunicação entre o cérebro e o intestino? Primeiro eu preciso colocar, Marcelo, um conceito de 5.000 anos. Sim. Que os chineses já diziam, a saúde e a doença começa e termina no intestino. Então, o nosso intestino delgado, tão negligenciado pelas pessoas, é um grande marcador de qualidade de vida. E, a partir dos anos 90, com a década do cérebro, se aprofundaram, estudo do cérebro, se aprofundaram o estudo da produção de neurotransmissores, que são as substâncias que atuam no cérebro. E a grande surpresa é que a maioria desses neurotransmissores são produzidos no intestino. Então, o intestino bem funcionante, o intestino saudável e que depende de hábitos alimentares saudáveis, não é só um resíduo não é só um depósito de fezes que é o resíduo dos alimentos. Eles são produzidos os neurotransmissores que vão atuar no cérebro, são produzidos vitaminas, ainda continua a absorção de muitos nutrientes da dieta, por isso esta conexão e esta importância fundamental na qualidade de vida, que é a saúde do intestino. Existem como a gente identificar quando há algum problema, sintomas que a gente pode identificar? Sim. Tem vários sinais bem característicos. Eu vou só colocar os três principais, que são os gases, produção de gases, que é uma fermentação inadequada dos alimentos, a prisão de ventre, que é por falta de fibra, por desidratação, por problemas emocionais também. A pessoa muito tímida, ela se contrai muito e aí entra a prisão de ventre. Ou a diarreia, que é uma evacuação muito violenta, que então psicologicamente tem a ver com raiva na pessoa. Então, se a pessoa produz muitos gases, e principalmente os flatos mal cheirosos, isso é um péssimo prognóstico. É sinal que tem muito apodrecimento de alimentos no intestino. Aí abre a porta para o câncer, para os pólipos, para as doenças do intestino. E com isso, o prejuízo geral da saúde da pessoa, especialmente a boa função cerebral. Inclusive, um dito popular nosso que expressa bem a sabedoria popular a respeito da importância do intestino para a saúde geral das pessoas, quando alguém diz, fulano está enfesado. Sim. Né? A pessoa está com raiva, a pessoa como é que funciona brava. essa função, essa questão psicossomática do intestino, essa função com o cérebro? Bom, primeiro, a bioquímica, que é o que nós falamos. E a psicossomática do intestino é o seguinte, o nosso intestino, ele somatiza, ele pega para ele administra as nossas decisões de poder, autoridade. Então, a pessoa que tem um bom uso de autoridade tem uma tendência a ter uma boa função intestinal. A pessoa que foi muito reprimida na sua educação ou teve muita liberdade, que é o vale tudo, então essa pessoa vai tender a ter esses problemas ou de prisão de ventre ou de diarreia. Então, o grande ponto do intestino, do ponto de vista psicológico, o que contribui muito para a boa ou má função é que tipo de educação essa pessoa recebeu. Se for uma educação natural, a tendência é funcionar bem. Ou foi muito repressiva, vai dar prisão de ventre, vai ter essas retenções de fezes, e imagina que de cada 10 gramas de fezes, 9 gramas são bactérias. Sim. E aí nós temos a porta de entrada para as doenças. A pessoa fazendo a sua evacuação natural, e a boa evacuação, no mínimo, é uma vez por dia. Tem pessoas que só com os laxantes, às vezes uma semana sem evacuar, isso aí cria um mal-estar, tendência para depressão, raiva, agressividade, muito cansaço, insônia. Então, o intestino é realmente um dos maiores marcadores que nós podemos nos observar em qualidade de vida. Tá certo. Dalmo Moraes, psicanalista, muito obrigado. Agradecemos muito a tua gentileza novamente aqui no Canal Aberto. Ok. Esclarecimentos, informações. Obrigado, Dalmo. Obrigado, Marcelo. Obrigado, uma boa tarde.
O dia amanheceu na Serra com o sol aparecendo em pequenos períodos. Em Caxias do Sul, fez 16 graus. Pela tarde, a máxima chega aos 25. Em Passo Fundo, tempo encoberto, sem aparições do sol. Faz 24 graus. E no noroeste, nebulosidade alta, sem chuvas. Os termômetros chegam à marca dos 25 graus em Cruz Alta. Veja a seguir as informações dos gaúchos na rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro da Série C. E depois do intervalo, cineasta cearense Zelito Viana é homenageado no Festival de Cinema de Gramado. Céu nublado e chuvas serão a marca da tarde desta sexta-feira no sul do estado. Em Bagé, os termômetros marcaram 14 graus esta manhã. Pela tarde, a chuva se intensifica e a máxima não passa dos 21 graus. Em Pelotas, há chance do sol aparecer em meio às chuvas, faz 22 graus. E no litoral, tempo fechado, faz mínima de 16 e máxima de 21 graus em Rio Grande. Agora vamos falar de esporte aqui no Canal Aberto. Estou recebendo no estúdio o Farid Germano Filho. Boa tarde, Farid. Uma honra para mim, muito grande. Honra igualmente. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Boa tudo tarde. Bem. Campeões aqui no estúdio hoje. Campeões aqui no estúdio, vamos mostrar daqui a pouquinho. Pois, Marcelo, nesta sexta vamos falar de ginástica e das atletas do Grêmio Náutico União que se destacaram no Troféu Brasil de Ginástica Artística e Rítmica. Começamos falando da Série C e dos Jogos dos Gaúchos neste final de semana. Vamos acompanhar? Neste sábado, às 11 da manhã, o líder Brasil de Pelotas joga em Curitiba. A partida vai ser no Eco Estádio contra o Lanterna Guaratinguetá. Também no sábado, mas às 4 da tarde, o Caxias joga uma partida decisiva para a fuga do rebaixamento. A vitória contra a Tombense é fundamental. No domingo, às 4 da tarde, no Alfredo Jaconi, o Juventude tenta mais um bom resultado para se manter no G4. O adversário é o Londrina. E nós continuamos falando de esportes e agora da Série C para a Série D. O Ipiranga de Erechim joga no Colosso da Lagoa contra o Operário de Ponta Grossa, lá do Paraná, neste domingo às 3 da tarde. Já o Lajadense joga fora contra o Foz do Iguaçu. A partida começa às 4 da tarde. E agora, aqui no Canal Aberto, as informações do Mundial de Muay Thai. Veja. O Brasil teve 3 campeões mundiais de Muay Thai na Tailândia. Michele Santana, campeã mundial na categoria até 51 quilos. Paulista de Osasco. Vitor Moraes foi campeão na categoria até 77 quilos. E o William Barbosa conquistou o cinturão na categoria até 75 quilos. O Mundial da Tailândia teve a participação, entre outros países, da Holanda, Estados Unidos, França, Espanha, Brasil, além dos donos da casa, a Tailândia. Bom, e aqui no estúdio do Canal Aberto, a ginasta Andressa Jardim, do Grêmio Náutico União. Tudo bem, Andressa? Boa tarde. Boa tarde. E esse troféu bonito, Troféu Brasil, vamos mostrar para os nossos telespectadores? No Troféu Mostra Brasil. onde? Mostra aqui nessa câmera aqui. Competindo arco, bola, massas e fita. Foi um nacional muito importante, com a ginástica rítmica e artística, e eu consegui meu vice-campeonato. Esse troféu foi conquistado em Sergipe? Sim, Aracaju. Foi agora no final de julho e início de agosto. Uhum. Quantas atletas estavam participando? 14 atletas na ginástica rítmica e com a soma dos aparelhos a gente conseguia individual geral e final por aparelho. E tudo isso aqui que eu tenho na mão, ó, são as medalhas que a Andressa ganhou. Olha só. Tem medalha com
Como é que eu vou mostrar essas medalhas? Mostra. Essa daí é do individual geral, que eu consegui junto com o troféu. Tá, vamos indo ligeirinho. Essa aqui... Essa aí é do aparelho arco, em segundo lugar. Aparelho arco, segundo lugar. Bola, primeiro. Essa aqui é de ouro, bola, primeiro. E essa é de fita, em terceiro lugar. Essa aqui é de fita, bronze, terceiro lugar. Cheia de medalhas. Medalha que não acaba mais. Está muito repleto já o quadro de medalhas? Graças a Deus, esperando mais. Como é que tem sido a tua rotina? De quantos anos tu tens? Deixa eu te perguntar. Eu tenho 16 anos. E como que é a tua rotina de treinos? Eu treino de segunda a sexta, das 2 às 8. São 6 horas de treino. Das 2 às 8? Sim. Repita, das 2 às 8. Das 2 às 8. Meu Deus, das 2 E no sábado eu ainda treino de manhã. E sábado ainda treina de manhã? Sim. E domingo não treina? Domingo eu folgo. Às vezes a gente ainda treina, assim, uma preparação física, alguma coisa assim. Mas tem que dar um descanso pro corpo. A União te dá toda a estrutura, né, que tu precisas, né? Sim, a União me dá tudo. Desde van para ir, para voltar para casa, passagens de avião, hospedagem no hotel, tudo. O principal eles me dão, que é a técnica e o ginásio, o esporte e o amor. E o principal tu dá para eles, que é a tua qualidade, o teu talento e o teu brilhantismo em conquistar tantos prêmios e tantos troféus, medalhas, enfim. Me diz uma coisa, qual é a tua opinião sobre a ginástica para a Olimpíada, para a Olimpíada do ano que vem? A minha opinião é que o Brasil já tem a vaga garantida, né, por ser a Olimpíada aqui. Mas da ginástica, o conjunto com certeza vai conseguir uma boa vaga, uma boa classificação. E no individual a gente vai torcer para que dê tudo certo para poder um bom resultado. E qual é a chance da Andressa estar na Olimpíada? Esse ano, em 2016, no caso, vai ser um pouco complicado, porque eu recém tenho 16 anos. Provavelmente a Confederação 1920. escolha... a Confederação escolhe 2020, as meninas dos 23, 24 anos, que já são mais velhas e experientes. Mais experientes. E o meu foco, claro, sempre foi 2016, mas eu quero 2020, conseguir a vaga não por ter o nome do país na Olimpíada, mas sim com o meu esforço de conseguir a vaga mesmo. Então quer dizer que tu sai agora aqui do canal aberto e vai treinar? Sim. E tu já te alimentasse, já almoçasse, já... Não, vou ainda fazer isso e treinar. Ainda vai fazer isso. Andressa Jardim, do Grêmio Náutico União, muito obrigado pela tua presença. Parabéns e que tu possa voltar aqui no canal aberto, no TVA Esportes, trazendo mais troféus, trazendo mais medalhas. Tu orgulha muito o Rio Grande do Sul. Muito Parabéns. Obrigada. Obrigada.妈，替我向大家问好。好啊，好啊，好，再见了，好不好？再见。 O segundo programa da série sobre os imigrantes, o TVE Repórter vai mostrar a busca pelo emprego e a luta contra o preconceito de pessoas que não aceitam a vinda deles para o Estado. Você vai conhecer o Abdoualier. Ele veio do Senegal e está empregado em um hotel com todos os direitos trabalhistas. Quando eu cheguei aqui, meus primeiros dias, eu nem falava português. Só o taque eu sabe. Quando ele fala, Abdoulaye, leva lá o prato, eu falo para ele, tá, Abdoulaye faz isso aqui, eu faço, sempre tá. Mas você também vai ver o caso de Raoul, que acredita que perdeu o emprego por causa do preconceito. Eu acho porque somos haitianos. Você acha que foi por isso? Eu acho. Somos pretos. Eu sinto muito mal porque eu é filho de Deus, ele é filho de Deus. Somos homens, mas por que esse racista? O TVE Repórter vai ao ar no domingo, 10 da noite, e repete na quarta-feira também, às 10 da noite.
Com 30 anos de atividades em Porto Alegre, a Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro se apresenta neste final de semana no repertório composições do regente Antônio Carlos Borges Cunha e do alemão Ludwig van Beethoven. E como solista, um pianista gaúcho, que já foi bastante premiado no exterior. Trata-se de Alexandre Docin. Essa apresentação é o tema do documentário da jornalista da FM Cultura, Nara Sarmento, e parece ser uma boa dica para os amantes da música clássica. Boa tarde, Nara. Oi, Marcelo. Sem dúvida. Na verdade, é uma bela dica para qualquer um que já acompanha música clássica ou para quem quer conhecer melhor esse universo, porque essa justamente é uma característica da nossa Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro, né? Com a condução do maestro Antônio Carlos Borges Cunha, ele é um showman, digamos assim, né? Ele aproxima todos os estilos. Essa orquestra surgiu em 1985 e ela tem essa característica, né? Tanto o privilégio do erudito, do clássico, das grandes obras, como é o caso nesse concerto, com a participação de um pianista virtuoso e sensacional, como é o caso do Docin, e também misturando música popular brasileira. Olha só, eles já trouxeram nomes como Adriana Calcanhoto, Wagner Tiso, Ivan Lins, né? E nesse final de semana o privilégio, claro, é do erudito, mais do erudito mesmo, né? Com o Alexandre Docin, que eu queria falar um pouquinho sobre esse jovem pianista. Olha, esse cara além de ser um músico excepcional, ele é o embaixador do Rio Grande do Sul na música clássica. Ele foi o primeiro, né, muito jovem. Aliás, ele saiu daqui bastante jovem. Ele foi para a Rússia a convite, foi bolsista na Rússia a convite do Ministério da Cultura de lá. Ficou um belo tempo lá, passou por várias dificuldades que vocês podem imaginar o que é a adaptação cultural para viver na Rússia, né? A questão da língua e tal. Bom, superado tudo isso, ele conseguiu se projetar mundialmente, principalmente nos Estados Unidos, com essa passagem pela Rússia. Ele venceu, antes disso, venceu os Jovens Solistas da OSPA 3 vezes, né? Ele foi bolsista convidado lá nos Estados Unidos, graduado pelo Conservatório Tchaikovsky, e aí ele teve uma oportunidade ímpar que desenhou a carreira dele, que foi uma bolsa na Universidade do Texas, lá em Austin, e permaneceu lá por um bom tempo e fica intercalando, então, os concertos que ele faz no Canadá, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, óbvio, né? Ele vem frequentemente ao Brasil, a família ainda está aqui e tem essa ligação forte com a Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro, com os músicos daqui, o pessoal da OSPA, enfim, eles trocam muitas informações, obviamente, né? Ele gravou um CD com a obra de Franz Liszt, que foi muito cultuado nos Estados Unidos. Hoje ele é professor na Universidade de Oregon, né? Faz recitais pelo mundo inteiro. Então, eu acho que a grande atração, além do próprio trabalho dessa orquestra fantástica, que é a Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro, é a presença de Alexandre Docin, nosso pianista gaúcho, aqui mundialmente conhecido como o solista, né? Então, no sábado, 20 horas, no domingo, 18 horas, Teatro São Pedro, ingressos entre R$20 e R$80. Marcelo, belíssima pedida. Tá certo, obrigado, Nara Sarmento. Pedido, então, para o final de semana, música erudita. Tchau, tchau, obrigado. Tchau, tchau. Quer me ver agora? Quero. Descobri um esquema, uma clínica que faz uma cópia de você mesmo e põe no seu lugar. Clínica de cópias. O lugar existe, cara. Tu não queria mudar a sua vida? Então mudou. A noite de ontem em Gramado foi dedicada a saudar a longevidade da carreira do diretor Zelito Viana, um dos nomes do Cinema Novo. Ele segue produzindo filmes há 5 décadas. No Palácio dos Festivais, Zelito recebeu o troféu Eduardo Abelim. Holofotes, celulares na mão e olhos atentos para não perder nada. O Festival de Cinema de Gramado chega à sua 7ª noite.
Hora de acompanhar quem passa pelo tapete vermelho. O público aqui em frente ao Palácio dos Festivais aumentou nesta quinta-feira. E a noite é especial. Além da exibição de 4 filmes das mostras competitivas, o festival também presta uma homenagem a um dos grandes nomes do cinema brasileiro. Zelito Viana chegou com a esposa e a neta e teve uma surpresa com a vinda dos filhos, o ator Marcos Palmeira e a diretora Betsy de Paula. Irmão de Chico Anísio, Zelito é de uma família de artistas. Em 1965, fundou a Mapa Filmes, ao lado de Glauber Rocha e outros nomes do cinema novo. E para viver fazendo cinema no Brasil durante 50 anos não é mole. Então eu fico muito contente e essa homenagem veio coroar esses 50 anos meu da Mapa. Ao receber o troféu Eduardo Abelim, Zelito lembrou o início da sua trajetória. Glauber Rocha, Leon Risco e Joaquim Pedro de Andrade. 2 curtas nacionais foram exibidos na mostra competitiva. Quando parei de me preocupar com Canalhas, de São Paulo, e O Corpo, do Rio Grande do Sul. É uma janela importante também para trazer questões tanto estéticas de filme mesmo, como questões políticas também, que acho que a gente precisa trazer dentro do audiovisual mesmo. O longa estrangeiro da noite foi o equatoriano 87, sobre amigos de infância que se reencontram 15 anos depois. Já na Mostra Nacional, outro gaúcho. O filme Ponto Zero, de José Pedro Goulart, fala sobre a transição da adolescência para a vida adulta. Uma história de um garoto e a sua transição, a sua passagem da infância para a adolescência, com tudo que significa isso de espinhoso. Bom, a repórter e a nossa colega aqui do Canal Aberto, a Lívia Guilhermano, segue em Gramado, acompanhando toda a movimentação e a mostra competitiva. Boa tarde, Lívia. Boa tarde, Marcelo. Estou aqui com a Jaqueline Chala, que vai nos falar sobre os filmes exibidos ontem à noite. Boa tarde, Jaque. O que você achou do Equatoriano 87? Olha, é um filme que começa muito interessante, ele tem uma narrativa não linear que circula entre o passado e o presente. É a história do reencontro entre um grupo de amigos marcados por um fato no passado, mas infelizmente, na minha opinião, o filme tem um anticlímax. Ele podia terminar bem antes, o que torna a narrativa um pouco arrastada. Mas tem momentos bem interessantes, especialmente por retornar a esse período em 87 no Equador. Bom, e sobre o filme Ponto Zero, o Gaúcho Ponto Zero? Ponto Zero também é um filme bastante introspectivo, ele tem uma narrativa centrada no subconsciente de um menino que está passando por um momento de transição na vida dele e por um momento especialmente difícil, pela provável separação dos pais. A gente nunca sabe o que é o real e o que é o imaginário na narrativa. E tem uma curiosidade básica ali, que é a presença dos estúdios da FM Cultura como locação do filme. E isso é uma coisa assim que, para nós gaúchos, e acho que porto-alegrenses, é muito interessante tu ver ali o cotidiano e o interior de uma rádio, da nossa rádio, né? Tá certo, muito obrigada, Jaqueline. Bom, e hoje é a última noite das mostras competitivas aqui no festival. Serão exibidos 2 curtas, um gaúcho, O Teto Sobre Nós, e outro de São Paulo, Dá Licença de Contar. Na Mostra Latina, hoje tem um filme argentino, La Salada. E para encerrar as mostras do festival, um longa brasileiro do Rio de Janeiro, Um Homem Só. E nós estaremos amanhã também acompanhando a grande noite de premiações aqui em Gramado, a entrega dos Quiquitos. Marcelo. Tá certo, obrigado, Lívia. Na segunda-feira, então, a gente confere aqui no Canal Aberto como foi a entrega dos Quiquitos em Gramado. O Canal Aberto fica por aqui. Segunda, nós vamos falar sobre tratamento de um mal que aflige 30 milhões de brasileiros, o Ronco. O Canal Aberto volta na segunda-feira, ao 12h30. Uma boa tarde para você, um bom final de semana.